Graça e paz, irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Esse é mais um culto da Igreja Batista Nova Aliança, um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus, o único que é digno do nosso louvor, o único que é digno da nossa adoração. É um momento especial para nós, irmãos, estarmos falando mais uma vez da igreja, estarmos diante da igreja. Estarmos na igreja sempre é muito bom. Nós temos, irmãos, tido a oportunidade de ouvir o pastor falar sobre as necessidades da igreja. Ele tem falado sobre a necessidade da igreja hoje. E hoje nós precisamos pensar como é importante conhecermos mais e mais de Deus. Estarmos sempre nessa busca de conhecer mais e mais de Deus. Quero convidar os irmãos agora para uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome, porque tu és santo, santo, santo. Tu és aquele que vive e que reina para todo sempre. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que tu nos destes, que tu cuidaste de nós, Senhor. Tu sempre cuida de nós, Senhor. Tu és um Deus zeloso, tu és um Deus que ama, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, pela proteção que tu tens nos dado nesse mundo tão conturbado, Senhor, principalmente nesse momento agora que nós temos atravessado todo o universo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua boa mão sobre cada um de nós. Nós temos que te agradecer mais e mais, Senhor. Muito obrigado. Pai, nos dê um coração inclinado, Senhor, a te obedecer, a fazer a tua vontade, Senhor, para que nós possamos ser servos melhores, Senhor, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, Senhor, pessoas melhores neste mundo, Senhor. Pessoas que fazem a diferença, Senhor, porque carregam o nome de Jesus. Pai, abençoe esse dia, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrir a sua Bíblia para a gente ler aqui no livro de Salmos, Salmos capítulo 5, versículo 4, que fala: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aqui está nos conclamando a buscarmos cada dia mais ao Senhor, buscar conhecer mais e mais a Deus. Irmãos, a sequência desse culto, nós teremos uma oração pelo irmão Bruno, depois nós teremos uma leitura bíblica com a irmã Graziela, em Êxodo 33, verso de 18 a 23. Em seguida nós teremos a mensagem pelo nosso pastor e depois uma mensagem musical pela irmã Carila. Irmãos, fiquem na paz de Deus. Que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Sejamos abençoados com a palavra do Senhor. Tenhamos um domingo também abençoado. Até mais. Paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Possamos agora fechar os olhos para ter um momento de oração. Senhor Deus, abençoe nossa família, nossa vida, nossos irmãos em Cristo, Deus. Nesse momento tão difícil, Pai, que estamos enfrentando, esse contexto de uma pandemia, Pai, em que nosso país ainda está tendo muitos casos, Pai. Que o Senhor possa, Pai, intervir com a Tua forte mão, Deus, com o Teu poder, com a Tua majestade, para que possa salvar essas vidas, Pai. Antes que elas possam partir, que elas possam conhecer o Senhor Deus, Pai, como o único e eterno Salvador da vida delas. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, ser o médico dos médicos, oh Deus. Abençoar cada um, Pai, nas suas dificuldades, nos seus problemas, ó Pai. E que o Senhor, Pai, possa nos abençoar, dar paz, saúde e muita força, ó Deus, para que possamos, ó Pai, a cada dia ler a Tua palavra, escutar e falar coisas boas, ó Pai, sobre o Senhor. O Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Abençoe toda a família da igreja, Batista Nova Aliança, a nossa família, e muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, irmãos. Estarei compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos do 18 ao 23. Amém? Moisés suplica a Deus que lhe mostre sua glória. Moisés disse ainda:
rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Estamos pensando nesses últimos dias sobre as necessidades da igreja hoje. O que a igreja nos tempos modernos mais necessita? Na semana passada nós pensamos juntos que a igreja pós-moderna ela necessita de ter pessoas genuinamente convertidas no seu rol de membros, na sua estrutura. Hoje nós queremos pensar juntos que uma grande necessidade da igreja é que ela tenha um pleno conhecimento de Deus. A igreja precisa conhecer a Deus. O papel da igreja é nos levar ao conhecimento, a uma experiência com Deus. Conhecer a Deus pela palavra e conhecer a Deus à medida que nós andamos com Deus. Oséias capítulo 6, verso 3, ele diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos hoje abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 17 até o verso 23, que nos revelam as seguintes palavras. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, a igreja, ela necessita ter um amplo conhecimento de Deus. Deus é infinito, Deus é eterno, e não dá para defini-lo totalmente em palavras, porque ele transcende a todas as coisas. Uma das expressões que a Bíblia coloca para falar de Deus está em Isaías capítulo 40, verso 18, quando ele diz assim: com quem comparareis a Deus, ou que coisa alguma semelhante confrontareis com ele? Aí nós entendemos, na medida em que estamos conhecendo a Deus, nós entendemos que Deus é incomparável. Aí o profeta Isaías diz: com quem comparareis a Deus, ou que coisa alguma semelhante confrontareis com ele? Nada é semelhante a Deus. Ele é Deus. Ele é esse ser que transcende, é um ser transcendente. Mas vale dizer que esse ser, na sua grandeza, na sua imensurável forma, Deus é infinito, mas Ele é um Deus que nos ama, é um Deus de amor. Mas pense comigo,
essa proposta de conhecer a Deus, ou melhor dizendo, na tentativa de nós como igreja conhecermos a Deus, nós vamos entender que Deus, o conhecimento de Deus é inatingível. Por quê? Porque o homem só pode conhecer aquilo que está revelado na Escritura. É o meio mais seguro, ou é o único meio seguro de conhecer a Deus, através daquilo que Ele mesmo se revela para nós. E nós temos uma mente finita, jamais poderíamos entender ou compreender um Deus infinito. O finito não pode conter o infinito, isso é simples. Nós podemos explicar Deus, mas não podemos compreendê-lo. Esse é um grande mistério. Mas Deus, através da Bíblia, Ele vem se revelando o tempo inteiro. Quando Deus, desde o princípio, Ele criou Adão e Eva, ali na criação daquele homem, daquela mulher, que Ele mesmo formou, o homem é formado do pó da terra e a mulher é formada da costela desse homem. Então a essência do homem vem do pó da terra, que é moldado pelo próprio Deus, com todo amor, com toda a dedicação, com toda a perfeição, assim Ele fez o homem. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, narra o momento em que o homem é tentado, cede à tentação, contrai o pecado e o pecado agora afasta o homem de Deus. Antes do pecado, o homem conversava com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Quando o pecado entra no coração do homem, ele concebeu o pecado, então agora ele já não tem mais essa acessibilidade. O pecado inviabilizou a relação do homem com Deus. E a partir do pecado, toda a revelação de Deus, ela vem através de sinais, de fenômenos, dos profetas. Então é uma relação indireta. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo, Ele vem ao mundo, Jesus Cristo nasce entre os homens. João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a revelação de Deus, ou o conhecimento pleno de Deus, se dá na medida em que nós recebemos a Cristo como Senhor nos nossos corações, na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 4, ele diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E no verso 5 ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Deus quer se revelar e Ele se revela através desse homem, Jesus Cristo. E a Bíblia, quando ela apresenta Jesus como homem, quer dizer que Ele assumiu forma humana, tomou o nosso lugar na cruz, pagou pelos nossos pecados para que através dele nós pudéssemos ter e podemos ter a vida eterna. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou aos homens muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, aos antigos, pelos profetas, e a nós Ele fala através do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então, como é que Deus se revela? Romanos capítulo 1, verso 20, diz que as coisas que foram criadas revelam Deus. Nós sabemos que Deus, na revelação que nos é dada, Ele é um ser eterno. Apocalipse capítulo 1, verso 18, fala, Jesus falando, Ele diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então nele se encerram todas as coisas. Então essa é a expressão do caráter eterno de Deus. E aí nós sabemos, qualquer pessoa sabe disso, que Deus é Pai, Filho e Espírito. Então Ele, na sua grandeza, na sua forma única de ser, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito. João 10,30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. É como se Ele dissesse que Ele é Deus. Aliás, é isso mesmo que Ele está dizendo. Ele é Deus e Deus é Ele. E Ele
Pai, Ele, o Filho, e Ele, o Espírito Santo, é Deus. Então é um só Deus, na sua forma de expressar-se com a humanidade. No primeiro momento ele se apresenta como Deus Criador, o Pai. E quando o homem peca, ele apresenta agora a figura Deus Filho, que vem para salvar a humanidade. E quando Jesus vem, ele disse em João capítulo 16, ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. E aí nós vamos transitando pela Bíblia e conhecendo a Deus. Só podemos conhecer a Deus por aquilo que está revelado na Escritura. E aí nós pensamos sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos? São características que são inerentes a Deus. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8. Então ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse é um conceito que explica Deus. Deus é amor. Deus é imortal. Ele não pode morrer. Jesus morreu, que ele assumiu forma de homem, mas ele ressuscitou porque ele é Deus. Deus é imortal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 17, você vai ver essa explicação sobre Deus. Ele é imutável. Na sua plenitude, na sua sabedoria, na sua perfeição, Deus não muda. Números 23, 19, ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós poderíamos também dizer que Deus é único. Não existem deuses, existe um único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 fala dessa singularidade de Deus, o que torna o povo de Israel uma nação monoteísta. E Deus, no seu caráter, ele é um Deus de santidade. São as características de Deus. Deus é santo. Isaías capítulo 6, no verso 3, estão ali os anjos declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E um atributo, um caráter interessante de Deus é a sua bondade. Naum capítulo 1, verso 7 diz que o Senhor é bom. Na fortaleza, no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Aí nós vamos pensar na sua fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 apresenta Deus com esse atributo, essa característica de fidelidade. E Deus é justiça. O profeta Isaías trabalha muito esse conceito de justiça. Aliás, o Antigo Testamento apresenta sempre Deus como Deus que ama a justiça. Isaías 45, 21, você vai encontrar isso também. Então, essas são as formas de conhecermos a Deus. E por que não? Nós não podemos deixar de pensar no caráter de Deus, no atributo de Deus, que nós o chamamos de misericordioso. O salmista, no Salmo 78, no verso 38, ele é contundente em expressar a misericórdia de Deus. Um dos textos mais lindos, quando fala da misericórdia desse Deus. E aí nós voltamos para aquela ideia da igreja. A igreja, uma necessidade da igreja é fomentar um amplo conhecimento de Deus na vida das pessoas que fazem parte da igreja. E a igreja faz isso através da pregação. Romanos capítulo 10, verso 14 e 15 diz: como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então a igreja é essa instituição que prega a palavra. No pregar, ela ensina. O apóstolo Paulo tem um cuidado quando ele fala do ensino, ali em 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, falando sobre esse ministério da igreja, que é instruir, é ensinar, é preparar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, ele diz: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, transmite-o a homens fiéis, para que sejam idôneos e também transmitam a outros. Esse é o ganho que nós temos na igreja. Nós aprendemos ensinando, aprendemos para ensinar, e nós somos formados a cada instante pelo poder da palavra, o conhecimento da palavra. Quando participamos dos cultos regulares, lembra daquela igreja
em Atos capítulo 17, verso 11, diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque em ouvindo a palavra eles conferiam para ver se de fato aquilo que estava ensinado era verdade. Então, a igreja nos seus cultos regulares, ela ensina, ela prega, ela apresenta a palavra, ela proclama a palavra de Deus nos seus próprios cultos. E qual é o objetivo disso? É que em cultuando a Deus nós estejamos caminhando para conhecer a Deus, não somente quando entoamos cânticos de adoração e sentimos a presença de Deus, mas quando esses cânticos nos ensinam, nos preparam, nos informam e nos revelam o caráter de Deus. Então tudo que nós fazemos busca ou está na direção de que nós, como membros da igreja, possamos construir esse amplo conhecimento de Deus. E aqui na nossa igreja também nós temos grupos pequenos, que nós chamamos de núcleos de estudos bíblicos nos lares, que vai também levar esse conhecimento de Deus para cada lar, para cada família, para pessoas que tenham esse interesse de abrir o seu lar para um culto. Então nós, assim, desenvolvemos esse ministério. E a Igreja Batista Nova Aliança, ela tem como função precípua ensinar sobre Deus. E nossa missão é conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Como pregaremos ou falaremos de alguém que nós amamos, alguém que nós cremos, alguém que nós sabemos que é o Criador do céu e da terra, alguém que enviou o seu Filho para morrer na cruz? Como nós faríamos tudo isso? Cumpriríamos essa missão se isso não estivesse em nosso coração. Então nós estamos buscando conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, igreja. É com muita alegria que eu recebi novamente o convite de estar aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor juntamente com os irmãos. E para não ficar só no louvor e nas minhas palavras, quero compartilhar com os irmãos um versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 21, que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Que nós possamos ter essa fé de Marta. Marta, mesmo na sua simplicidade, mesmo sem compreender todo o propósito de Deus com a vinda de Jesus na terra, ela tinha a fé de que se Jesus estivesse ali com ela, com a família dela, o irmão dela não teria morrido. E é essa fé que nós temos que ter, que se Jesus estiver conosco, nenhum mal pode chegar até a nossa vida, nenhum mal chegará à nossa tenda, que o Senhor guardará a nossa vida, a nossa família, os nossos planos, que o Senhor fará um milagre na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus enviou teu Filho amado para morrer
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Oh, aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Jesus vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está em tuas mãos, ó meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer numa manhã, porque Jesus vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, concluindo mais uma celebração, nós queremos orar. Ore comigo nesta hora. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa o teu povo, Senhor, que a tua graça, o teu amor eterno e as consolações do teu Espírito, Senhor, seja com todo o teu Israel, o Israel de Deus que se reúne aqui neste lugar, hoje e para todo sempre. Amém.